Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que todas as semanas a gente fala sobre as coisas da política. E a política ainda anda muito agitada, principalmente por conta de um relatório das Forças Armadas em relação às urnas eletrônicas, em relação a uma possível inconsistência das urnas eletrônicas nessa eleição de 2022. Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar, vai conversar no programa de hoje com dois convidados, ou serão pelo menos um convidado e outro que tem uma bancada fixa aqui no nosso programa. Mas comece apresentando primeiro o convidado, que é o advogado eleitoralista Bruno Pena. Tudo bem, doutor Bruno? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo Berges, Rafael Vasconcelos. Para mim é sempre um prazer participar aqui do seu programa, especialmente também aqui na TV Brasil Central, patrimônio nosso do povo goiano, TV pública. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você. Verdade, né? E a gente sempre abrindo espaço para todas as vertentes políticas, né? O senhor, por exemplo, não esconde que o senhor é de esquerda. Total de esquerda. Então, tem dia que a gente... Porque a nossa mesa, embora seja bastante grande, mas tecnicamente, por conta de câmeras e etc., a gente não tem como receber mais do que 3 pessoas aqui na mesa, eu e mais 2 pessoas. Então, eventualmente a gente traz um de esquerda, depois no outro programa traz um de direita, e assim a gente vai fazendo um rodízio, de forma que você, telespectador, possa formar a sua opinião a respeito dos vários assuntos que a gente trata aqui. Ele que tem bancada fixa aqui no nosso programa, né, tem um cantinho escondidinho já certíssimo para ele, porque ele é um jornalista que sabe o que diz, que tem gabarito, que tem conhecimento do que fala, que é o Rafael Vasconcelos. Ele que também é diretor de teleradiodifusão da Agência Brasil Central. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Boa noite, Paulo. Honrado com as suas palavras, com o convite, né? E bom saber que eu tenho lugar cativo aqui. Fico feliz de verdade, Paulo. E é muito bom a gente falar de política. É necessário sempre falar sobre esse tema. Até porque ela não sai das manchetes, né? Terminou a eleição, mas não terminou o assunto política. Nunca vai terminar, né? Daqui a pouco teremos eleição municipal, né, para prefeito e para vereadores, e logo depois virá outra eleição geral também. Então a gente sempre tratando de política. E no dia a dia a gente tem a presença da política e dos políticos na nossa vida. Como eu costumo dizer, né, Rafael? Lá vem o copinho d'água. Até a água deste copo passa por uma ação política. Então, por que não discutir a política? É o que a gente vai fazer a partir de daqui a pouco. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo o advogado eleitoralista Bruno Pena. Ele que é assumidamente de esquerda, não é isso? Exatamente. De esquerda. E nós vamos receber também, estamos recebendo também a participação do jornalista Rafael Vasconcelos, ele que também é diretor de teleradiodifusão da Agência Brasil Central, da TV Brasil Central e das rádios também. O primeiro assunto que a gente trata aqui é um assunto que no dia de hoje, em que estamos gravando, numa quinta-feira, né, teve alguns desdobramentos, algumas novidades, ontem também, que é a questão do relatório do Ministério da Defesa em relação à possibilidade de fraude ou até de inconsistência nas urnas eletrônicas durante essa eleição de 2022. Democraticamente, eu deixo para os senhores escolherem quem quer falar primeiro sobre esse assunto. O senhor fala? Falo. Então falem. Diga para nós o que é que o senhor achou, o que é que o senhor está achando desse relatório e mais do que isso, o relatório trouxe a realidade ou não? Então, acho que foi um relatório interessante, porque o que ele traz são possibilidades. Ele não é um relatório que aponta nenhuma conclusão a respeito do processo eleitoral. Ele nem atesta a lisura do processo eleitoral e nem aponta a ocorrência de nenhuma fraude. Ele apresenta algumas inconsistências que poderiam levar a alguma fragilidade do sistema, lembrando que as urnas eletrônicas foram desenvolvidas justamente pelas Forças Armadas. Foi o Instituto Militar de Engenharia, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, que desenvolveu as urnas eletrônicas desde o hardware ao software utilizado no processo. Em resumo, o senhor quer dizer que esse relatório não serviu para nada?
É assim, é mais uma investigação a respeito do processo, mas não tem conclusão alguma, não influencia em nada no processo eleitoral. Assim como muitas CPIs que a gente vê por aí afora, né, Rafael? É o que ele está dizendo. Você diz a mesma coisa, não? Paulo, o grande problema é o seguinte, nós como jornalistas não dá para a gente afirmar, houve fraude, né? Mas o que esse relatório diz é algo importante. Não houve a possibilidade de uma investigação completa a respeito das urnas eletrônicas. Não estou dizendo que se tivesse a possibilidade de uma investigação concreta, mais profunda, né? Mais profunda detectaria fraude, não dá para dizer isso, mas é mais ou menos o seguinte, olha, eu vou fiscalizar seu restaurante, mas você não pode entrar na cozinha. É mais ou menos isso, né, popularmente falando. O TSE deveria abrir tudo, deveria abrir a caixa preta, deveria dar uma transparência absoluta no que diz respeito a esse assunto, para acabar qualquer tipo de dúvida. Aliás, se houvesse uma mobilização para o voto impresso ou auditável lá atrás, a gente não ia nem fazer esse programa a respeito desse assunto, porque houve muita desinformação na época. Essa é a verdade. O que é o voto impresso? É a mesma urna, você digita lá para presidente da República, ou 22 ou 13, e aí esse papelzinho, né? Ele vai para uma urna, caso seja necessário para uma conferência, se a votação for muito apertada ou se houver o pedido do perdedor, como houve questionamento na época de Aécio Neves. Por quê, né? Todo mundo não quis esse voto auditável, só para gerar essa situação, essa dúvida, esses questionamentos que existem hoje? Foi tudo, na sua opinião, então, como se diz, adredemente preparado para que isso acontecesse? É isso? Paulo, não dá para eu afirmar, mas, por exemplo, se eu tivesse no TSE, né, se eu tivesse no Congresso Nacional, se eu estivesse conduzindo o processo, eu diria o seguinte, olha, o que vai mudar se a gente aprovar o voto auditável? Por que houve uma mobilização por parte até de alguns ministros, de algumas autoridades, para que esse voto auditável não acontecesse? Já que em 2016 havia praticamente unanimidade. Várias pessoas da esquerda, inclusive o Ciro Gomes, diziam o seguinte, eu sou a favor do voto auditável, do voto impresso, é um mecanismo a mais de fiscalização, tudo se moderniza. A gente está num país, Paulo, Bruno Pena, que eu nem cumprimentei, desculpa a indelicadeza no início, né, mas boa noite para você. É o seguinte, Paulo, a gente está num país que você pode questionar Deus, você pode questionar a Bíblia, você pode falar que a facada não existiu, você pode falar que a Dilma não sofreu golpe, mas as urnas eletrônicas e o TSE são intocáveis, você não pode falar rigorosamente nada, porque senão as suas redes sociais podem cair e pode chegar uma pessoa aqui pedindo para que esse programa, por exemplo, seja censurado, então não dá para entender. Por que, Bruno, doutor Bruno Pena, por que lá atrás não se permitiu essa auditoria, esse voto, do voto impresso, né, a instituição do voto impresso, para evitar justamente qualquer tipo de dúvida, evitar, por exemplo, esse relatório das Forças Armadas, embora, como o senhor disse, tenha sido ela própria que criou as urnas, mas por que não permitir essa transparência total? Explico. Primeiro, a questão do voto impresso, ou voto auditável. Ele é impraticável e eu vou dizer o porquê. O voto, ele é secreto. Então, nunca a gente vai saber em quem que a pessoa votou. Aí a proposta era que saísse um comprovante do voto. Se a pessoa, ao ver aquele comprovante, declarasse, não foi nessa pessoa que eu votei. Qual que seria a solução para essa controvérsia? A lei não previa. Anula a urna? Anula o voto? Entendeu? Porque não tem como saber se a pessoa está falando a verdade ou não. A gente ficaria à mercê da boa vontade humana. Mas aí o senhor está trabalhando com a possibilidade de uma pessoa que talvez não tenha a melhor das intenções. Quando ela diz, olhando para o voto dela, diz que não votei nessa pessoa, ela não está sendo transparente, ela não está sendo honesta. Nem sempre, às vezes pode ser por engano. Um exemplo, em 2018, aqui em Goiânia, uma eleitora chamou os mesários lá, isso inclusive foi noticiado na imprensa, falando que ela estava tentando votar no Bolsonaro e não estava aparecendo a foto dele.
Só que ela estava apertando na época o 17 e ainda estava na fase de votar para governador. Não tinha chegado para presidente da República ainda. Então ela apertava o 17, não aparecia a foto, ela achou que era um problema da urna, ela havia se equivocado. Então, assim, mas esse é um caso esporádico, né? Quer dizer, tratar uma questão tão grande quanto essa de uma eleição de quantos milhões de eleitores no Brasil? São 200 milhões, né, eu acho, se não me engano. Pois é, de tantos milhões, quer dizer, no meio desses milhões, achar um caso de uma pessoa que se equivocou não é muito preciosismo demais, não? Então, mas a questão é o seguinte, são controvérsias que poderiam trazer ainda mais dúvidas para o processo. Poderiam, e outro ponto, né? Poderiam. Sim, a questão assim é o como seguinte, o relatório diz também que poderia existir. Também não exclui, esse relatório diz que não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Então esse relatório também coloca sob dúvida, sob suspeição, essa votação. Sim, a questão é a gente fazer uma opção. Fazer uma entre leitura. Confiar em números. Fazer uma leitura que nos ou convém. Confiar em pessoas. E outra questão, a auditoria posterior do papelzinho. Levaria a ter que juntar pessoas, igual funcionava antigamente quando o voto era impresso, para ir contando mão a mão Qual o problema? voto. Qual o problema? Qual que é mais confiável? O computador ou a pessoa cantando voto? Ah. De papel que pode extraviar. Computador eu já tive muito problema com e o computador. tudo mais. Então, mas se a humanidade, a cabeça humana fosse mais confiável que o computador, a indústria, todo mundo estaria usando só pessoas e não computadores. Mas, doutor, Bruno o senhor vai dizer, desculpe, Rafael. Sem problema, Paulo. O senhor vai dizer que o senhor nunca perdeu a agenda do seu celular e teve que refazer e teve que escrever provisoriamente muitos nomes à mão? Eu, particularmente, não, mas acredito Não? que é possível acontecer. Não. O senhor nunca passou por esse dissabor? Sortudo. O senhor é um sortudo mesmo. Sortudo. Mas é o seguinte, porque eu salvo tudo do Google. doutor Bruno Pena, né? Vamos falar a realidade dos fatos, eu sei que você tem esse compromisso também. É o seguinte, não é que a conferência ela vai ser só do voto impresso. Vão ter duas conferências. A conferência eletrônica, como existe, ela vai continuar existindo. Ou seja, 9 horas da noite, de um domingo, no dia da eleição, a gente vai saber quem é o vencedor. Na verdade, você vai ter um plano B, você vai ter uma conferência caso seja necessário. Então, mas pra quê? E outra coisa, para quê? Porque é bom você ter um plano B. Você tem que conferir, é algo muito sério. O senhor não confere um sapato quando o senhor vai à loja fazer uma compra? Confiro. Então, Confiro. um voto não é mais importante que um sapato? Claro, por isso que eu acho que o computador tem mais confiabilidade do que as pessoas. Vocês já participaram de eleição? Mas você pode unir as duas coisas, doutor Bruno Pena. Pode unir as duas coisas. Então eu te faço uma pergunta. O atual sistema ele vai continuar, certo? Vai ter lá a conferência dos votos eletronicamente. Pronto, isso que você está falando, ok, né? Está dentro da modernidade. Mas você vai ter uma segunda opção, que é o voto impresso, que vai ficar numa urna. Uai, como? Aonde Vou explicar como que funciona. Aonde que tem o voto Então, impresso? deixa eu te explicar como é que funciona a auditoria. Tá, não, eu sei que eu sei que tem uma comprovação ali, né? Impresso, mas não um a um. Um a um. Mas não um a um. Qual seria o problema? Qual seria o pecado? Qual seria o crime de ter? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. E se na conferência do voto impresso não bater a quantidade de voto com o do computador, qual que seria a solução? Teria algo errado. Não, poderia ter extraviado o Aquela papel. A pessoa pode ter contado errado. Mas aí os partidos precisam fiscalizar. Os partidos vão fiscalizar. Nos Estados Unidos, a eleição do Trump teve 3 recontagens. Mas o sistema é diferente. Lá é só o voto ter papel. Aqui seria... teríamos 2 instrumentos. Um que já existe, que eu acho que é legal, é bacana. A gente sabe no mesmo dia quem é o vencedor, mas teria também um plano B para evitar qualquer tipo de questionamento. Olha, um plano B, por exemplo, o AES auditou toda a eleição em 2018. Tem mecanismos para auditar. A questão é que, assim, não se coloca os mecanismos que tem de auditagem. Tá, mas se O César voto pede... impresso é o mais falho de todos os processos de conferência. Mas não é só impresso. Não é só impresso, são 2 mecanismos. Então, seria um mecanismo de conferência, correto? Seria mais um mecanismo. Então, o mecanismo de conferência por voto impresso com gente contando é o mais falho. Então, o Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, porque o voto era impresso. Ganhou, foi declarado eleito. Não, o Biden que foi eleito. Não, nas últimas eleições. Não, desculpa, eu falei errado. Na época do Bush, que foi contado 3 vezes.
né? Contou 3 vezes, foi o Bush. E mudou o resultado quando contou? Teve diferença de um para o outro. Uma diferença que não determinasse o resultado da eleição. Isso porque mostra que o sistema é falho. Se em 3 recontagens uma deu diferença da outra, é porque o sistema é falho. Por isso que a proposta do voto impresso são 2 tipos de conferências, para você ter uma certeza maior a respeito daquilo que vai acontecer. Qual é o problema? Eu não entendo. Eu não vejo esse fantasma. Eu não entendo, né? Por que essa resistência é tão grande. Agora, passou pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional rejeitou porque precisava de 2/3 dos votos dos parlamentares, né? Pois é, já se chegou a dizer, inclusive, que era inviável. Quando o senhor começou a dizer que era inviável, eu achei que o senhor ia usar exatamente essa explicação. Que era inviável porque custaria muito. Não, isso aí porque custaria muito. Você quer que custa mais do que um fundo partidário, por exemplo? Não, quer dizer, jogar dinheiro fora, mais do que jogam numa eleição, dando dinheiro para político fazer campanha, quer dizer, isso fica muito mais caro do que você fazer um voto impresso. Eu não entendo absolutamente, não estou aqui sendo partidarista, não estou sendo bolsonarista, nem o Rafael. Eu, como o Rafael, somos jornalistas e a gente tem que pensar, né, Rafael? A gente tem que analisar as coisas de uma forma racional. Racionalmente, eu não vejo por que não se fazer uma apuração que não seja paralela, mas que uma apuração através do voto impresso. Né? Se bateu, bateu, tá certo, tá tudo certo. Agora, se não bater e a diferença for mínima, isso pode ser resultado de uma falha humana, realmente. Mas por que não tentar? Quer dizer, não se permitir uma falha? Quer dizer, é isso? Então, a questão é a seguinte, você vê, o sistema bancário. O sistema bancário hoje já não tem mais registro físico. A gente confia num PIX. A gente confia nas transferências eletrônicas. Por que não confia na urna eletrônica? E dá muito problema. Nunca teve um problema na urna eletrônica, nunca se comprovou uma fraude. Em relação a esse sistema bancário aí, já teve problema demais. Não, o sistema bancário, sim, as pessoas confiam. Hein? Então, pois é. Ou então as pessoas vão começar a guardar o dinheiro físico em casa debaixo do colchão. Não, mas tem muito casos que a gente vê aí de dinheiro que é depositado em conta errada. Né, Rafael? Sim. Invasão, por exemplo, de contas. Muita isso gente, acontece. Invasão de contas. Muita gente que acha que ficou milionária da noite para o dia, alguém que depositou errado na sua conta, você fica feliz, sai gastando, depois você tem que devolver o dinheiro. E eu nunca vi ninguém pedindo o fim das transações eletrônicas bancárias. Mas a gente não está pedindo, esse é o detalhe, doutor Bruno Pena, a gente não está pedindo o fim da urna eletrônica. A urna vai continuar sendo eletrônica. Então, mas o impresso esse debate que a gente... Ele não é um mecanismo de conferência válido e confiável. É essa a questão. É mais um sistema de conferência. O resultado atual ele vai continuar. Doutor Bruno, me explique então por que, em geral, apenas os esquerdistas é que são contra o voto auditável e os de direita querem o voto auditável. Por quê? Não, pelo contrário. Inclusive, tem gente de esquerda que defende voto impresso, tem gente de direita que é contra. Eu vi. Entendeu? E se fosse o seguinte... O senhor me apresenta alguém? Ele mesmo citou o Ciro, a favor do voto impresso. Era, né? Agora já... Parece que já mudou de opinião. Não sei, assim, eu posso levantar para ver. Eu, particularmente, a gente não tem como falar assim, por exemplo, que o Alexandre de Moraes é um cara de esquerda. É um cara que, quando teve filiação partidária, era afiliado ao PSDB... foi ministro PSDB do governo Temer. Nunca foi. Nunca? Nunca foi. Nunca? Mas o PSDB é de esquerda, quem que é de direita? O que está fazendo o vice do Lula lá? Mas lá está pelo PSB, outro partido diferente. Pelo PSB, mas foi com a carga toda do PSDB, ué. Sim, mas o PSDB foi o maior adversário do PT em todas as eleições que tiveram, desde 94 para cá. Aí tem a teoria da conspiração, né, Rafael? Que o PSDB e o PT, na verdade, sempre foram aliados. Só faziam um joguinho de contrários para poder enganar a população. Briga de irmão. Mas naquela briga patricida entre o OS e a Dilma, olha o que aconteceu no Congresso, levou a cassação da Dilma. O PSDB votou a favor da cassação. Como que aquilo seria uma encenação? Não consigo perceber a encenação. Na minha opinião, não. Uma encenação que você vai lá e caça em político? O senhor é advogado de muitos políticos. O senhor confia totalmente em todos os políticos que são clientes seus? Não, confio em todos os políticos que nunca me deram motivo para desconfiar deles. Sim, mas o senhor confia em todos os seus clientes? Confio nos meus clientes. O senhor já defendeu o cliente que sabidamente
não tem razão, mas o senhor como advogado foi defendê-lo? Claro, ué. O Eu senhor já defendo a defendeu? aplicação da lei, sim, ué. O senhor já defendeu político assim? Já, eu defendo a aplicação E o senhor da já lei. perdeu alguns casos? Já perdi e já ganhei. Sim, mas já perdeu exatamente porque esses políticos que o senhor defendia, sabidamente, não tinham razão. É porque a questão é o seguinte, não é só o político, o cidadão em geral. Ou ele tem o direito, ou ele não tem o direito. Na lide, sempre um lado vai ganhar, um lado vai perder. Nem sempre o lado que perde não é porque não tinha o direito. Às vezes tinha, mas não tinha prova. Às vezes tinha a prova, mas não viabilizou no momento certo. Existem vários fatores que podem levar uma ação a dar certo ou dar errado. A questão é o seguinte, quem faz o juízo não é o advogado. Quem faz o juízo é o juiz. Não é nem o promotor, nem o advogado. Mas ele faz o juízo com base naquilo que o advogado apresentou para ele. Os advogados apresentaram a ele. Não, porque tem duas partes, né? Ou é o Ministério Público e o advogado, ambos são partes do processo. Sim. Ou um advogado de acusação e outro de defesa, né? Os autos é do juízo, não é nem de um nem de outro. Sim, sim, mas quem ajudou a formar esse processo são os advogados. Claro. Então, os advogados é Sim. que vendem a história. E a gente sabe que tem muita história que termina mal, inclusive, né, Rafael? Sem dúvida, sem dúvida. Em relação a essa questão, inclusive, das urnas eletrônicas, do lobby que foi feito, foi feita campanha escancarada no Congresso Nacional por membros fortíssimos do Judiciário, no que diz respeito a não aprovar o voto auditável. Então, algo aconteceu, sem dúvida alguma. Eu não estou querendo levantar especulação, hipótese alguma, mas esses órgãos deveriam se portar de maneira independente, né? Houve até live do Barroso com o Felipe Neto. O que o Felipe Neto, um cara cujo maior mérito é pintar o cabelo de azul, de rosa ou imitar foca, ele vai contribuir nesse momento para a questão de fake news, né? Para a questão de urna eletrônica. Felipe não tem Neto, para quem cabimento. não sabe, que é um influenciador digital, né? Ele é um youtuber, né? Um youtuber que outrora criticava o PT, batia na mesa, dizia que era um absurdo, quem votasse no PT ou no Lula ou na Dilma seriam idiotas, essa situação toda, e de repente aparece na cena do judiciário para falar sobre questões importantíssimas que são difíceis de entender. Mas a comunicação, você busca a audiência. Por exemplo, quando você vai buscar uma determinada emissora, você vê o quê? Qual que é a média de audiência dessa emissora? Quando você procura uma pessoa que está na internet, é da mesma coisa. Por que o Felipe Neto está lá? Porque ele tem milhões de seguidores. Mas para falar de determinados assuntos, né? Ele fala com assim, todo respeito, ele fala com crianças, fala com adolescentes, mas falar sobre esses assuntos que impactam a vida no país, ele não tem capacidade. Outra coisa também, não se busca... era do Barroso, né? Não se busca... Para intermediar a audiência. Não se busca apenas audiência, se busca credibilidade. Não interessa, por exemplo, se o Paulo Berengues tem apenas audiência. Ele precisa ter credibilidade, como ele tem credibilidade. Qual credibilidade que o Felipe Neto tem para falar sobre esses assuntos? Nenhuma. O ministro do TSE, na minha o ministro visão. do TSE tem toda a credibilidade para falar a respeito, né? Mas Porque ele era mas presidente do TSE. O Felipe Neto não tem sentido uma live com o Felipe Neto, na minha modesta opinião, na minha modesta Eu análise. acho que assim, a comunicação ela vem evoluindo. Seria a mesma coisa o seguinte, o Barroso participar de um programa igual era o Jô Soares, por exemplo, para falar a respeito disso. Entendeu? Ou do Faustão, ou de alguma coisa desse sentido, assim, ele vai para tratar de um assunto num determinado canal, que o Felipe Neto era o proprietário. Ele poderia ter ido, sei lá, no Gustavo Gayer, poderia ter ido em outros, entendeu? E por que não vão? O que é que há contra os youtubers de direita, né, que sofrem penalização um dia sim, no outro também? Né? Eles perdem a monetização do canal, muitos deles são suspensos, muitos deles acabam sendo limados, né, Rafael? Por que isso acontece só com o youtuber de direita? O que é que o youtuber de direita tem pior do que o de esquerda? Às vezes está divulgando mais informação falsa do que outros. A comunicação social em qualquer lugar do mundo, ela é regulamentada. Um exemplo, você não pode ir na televisão, pegar uma pomada e falar assim, gente, essa pomada aqui vai te ajudar a crescer.
se não tiver uma comprovação científica disso, porque senão é propaganda enganosa. Você não pode, por exemplo, no horário do almoço, colocar uma programação na televisão que tem cenas de nudez ou de violência explícita, coisa do tipo. Já existe uma regulamentação, então? Existe uma regulamentação. Da mesma forma, você não pode divulgar em meios de comunicação social de massa informações falsas. Teve gente que lucrou e recebeu alto durante a pandemia divulgando informação falsa. Você não pode transformar a mentira num meio de subsistência. Agora, o grande problema é quando se confunde o que é informação, o que é opinião e o que é narrativa. São coisas completamente diferentes. Quando o Paulo lê uma notícia, ele tem que ser objetivo. Embora esses manuais de jornalismo, na minha opinião, já rasgaram, já queimaram há muito tempo. A grande realidade é essa, tem jornalista que fica chateado, mas nós também não estamos acima do bem e do mal. Eu posso criticar a prática jornalística atual, e isso tem acontecido. E outra coisa, né, determinar pessoas que vão dizer o que pode e o que não pode ser dito. A gente está num caminho muito perigoso. O Marco Sintra, que foi vice da Soraya, por exemplo, ele fez um questionamento ao TSE e sumariamente as suas redes sociais foram canceladas. Então o que está acontecendo no Brasil é um absurdo. Outra coisa, uma indignação seletiva, porque afinal de contas é a briga do bem contra o mal, em que a esquerda é o bem e a direita é o mal. Por que acontece essa indignação seletiva por parte do TSE, por parte do Judiciário? A direita é a propagadora de fake news e a esquerda não faz rigorosamente nada de errado. A realidade dos fatos é essa. O que a gente precisa separar é o seguinte: existe a comunicação social comum, existe a no período eleitoral. No período eleitoral, existem determinações, como o período de eleição é muito curto, de retirada de conteúdo. Em período normal, a pessoa pode falar a mentira que for. Nem sempre o conteúdo é retirado. Você tem o Marco Sintra falou depois da eleição. Então, mas não foi depois da eleição? Depois da eleição. Do segundo turno? Sim, depois do segundo turno. Eu não vi isso. Ele questionou, ele fez um questionamento dizendo que o TSE deveria averiguar as denúncias no que diz respeito às urnas eletrônicas. Foi depois da eleição. E quem que determinou a retirada do conteúdo? O TSE. Mas de ofício? TSE, de ofício. Bom, não vi a notícia. E o TSE é quem? E o TSE é quem? O TSE, né, é representado... O STE, né? O TSE hoje, né, é Alexandre de Moraes, né? Pois é. E não custa lembrar também que na medida em que o ministro Barroso, por exemplo, participa de uma live, de um programa com o Felipe Neto, ele está conferindo ao Felipe um atestado de idoneidade, né, que pode ser muito bem questionado, né, Rafael? Porque o Felipe pode até dizer as verdades dele, mas ele não diz a verdade o tempo todo, ou diz? Não, e outra coisa, ele assumidamente, ele tem um lado, né? Ele está no lado da esquerda hoje. É um direito dele como cidadão, evidentemente, como comunicador. Para encerrar, porque a gente já estourou o tempo desse bloco, doutor Bruno, eu queria que o senhor dissesse para a gente o seguinte: que receio, que medo os jornalistas independentes, de direita, seja lá o que for, mas que não sejam de esquerda, em que medida esses jornalistas vão poder trabalhar livremente durante esse governo de Lula, sendo que Lula já prometeu regular os meios de comunicação, regular as redes sociais, regular tudo que puder, né, para ficar com o controle na mão, que é próprio de um Estado totalitário. Que garantia que o senhor acha que pode existir para quem quer fazer um jornalismo sério, de subsistir, sobreviver no governo de Lula? Primeiro que o seguinte, uma regulamentação da imprensa não se faz por ato do presidente da República. Sim, eu estou dizendo no governo de Lula, não estou dizendo que através de um decreto dele, ou seja lá o que for. Isso se daria numa discussão dentro do Congresso Nacional. Só o PL, que foi quem perdeu as eleições, deve fazer oposição ao governo Lula,
elegeu 99 deputados federais. Isso é quase um quinto da Câmara. Mas a gente sabe que o adesismo é uma coisa real e deve acontecer em grande número. Lula falou pelo menos 10 vezes sobre regulamentação da mídia. Sim. Porque ele, como presidente, ele pode influenciar o Congresso Nacional, evidentemente. E Lula, não custa dizer, já foi até tema de uma música dos Paralamas do Sucesso, Lula se referiu lá atrás, há muito tempo, você que é jovem, procure no Google aí que você vai achar. Lula dizia que no Congresso tem uns 300 picaretas. Com anel de doutor. Com anel de doutor. Com anel de doutor, quer dizer, ele conhece, ele sabe, ele sabia do que estava falando e sabe com quem ele vai lidar. E ele sabe que ele pode muito bem, de uma forma ou de outra, puxar esse pessoal para o lado dele. Então, aí a questão não é o presidente da República, é o Congresso, eleito pelo povo. Agora, a questão é o seguinte, se o presidente não de quiser... 2000, ele pode vetar e o Congresso pode derrubar o veto. Sim, mas se o presidente não quiser puxar esse pessoal para o lado dele, a história é outra. Todo presidente vai querer formar sua base dentro do Congresso. Ele precisa ter governabilidade para isso. Então ele vai concordar com os 300 picaretas, assim como já concordou lá atrás, através do mensalão. Eu não concordo que haja 300 picaretas lá dentro. Foi Lula que disse. Sim, isso aí que ele disse no passado, estou dando minha opinião. Eu acredito que a pessoa, a partir do momento que ele é eleito, por mais que eu não goste da pessoa, ele é um representante do povo dentro do parlamento. O papel do presidente da República é construir a sua governabilidade lá. Igual o presidente anterior fez com o orçamento secreto. O orçamento secreto foi pela que mudou de nome, né? Agora já virou emenda, voltou a ser chamado pela imprensa de emenda de relator. Que não muda a natureza, né? Pois é, mas bastou o Lula ganhar, já mudaram o nome do negócio. Pois é, que é um negócio que está sendo questionado do STF, tem que acabar. Seja o presidente que e for, que não seja vai o nome acabar que dê. Então, mas tem que acabar. E por que é secreto? O que é emenda de relator? Antigamente, vinha um deputado, apresentava uma emenda no orçamento. Falava, eu quero que destina tantos milhões para essa obra em tal lugar. Beleza. Eu quero que destina tantos milhões para a construção de uma barragem em tal lugar. Tudo bem. Com o orçamento ou a emenda do relator, acabou. O relator vai lá e vai falando, destina tanto para tanto, tanto para tanto. Dá autonomia para o parlamentar. E ninguém sabe quem que está pedindo esses orçamentos. Dificulta a fiscalização da Controladoria Geral da União, a aplicação desses recursos, como é que está sendo. Fiscalização. A fiscalização, até porque qualquer deputado pode chegar e falar assim, não, eu coloquei aqui 500 milhões de emenda. Eu pedi para o relator. Não tem uma institucionalidade a respeito da emenda. Isso tem que acabar independendo do nome. Sem dúvida, tem não que acabar mesmo. Não tem por que a pessoa querer esconder uma emenda que está fazendo. Deixa eu ver se vai acabar. Será que vai acabar? Você que está em casa aí acompanhando o nosso programa, você acha que vai acabar isso? Ou tudo vai continuar do mesmo jeito? A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando. E o programa de hoje recebendo o advogado eleitoralista Bruno Pena. Também está aqui o Rafael Vasconcelos, que é jornalista e é diretor de Teleradiodifusão da Agência Brasil Central, que engloba aí a TV Brasil Central e as rádios, né, Rafael? É isso, Paulo. Brasil Central AM, FM. A nossa missão aqui é boa demais, né? E mais um monte de coisa. Mais um monte de coisa. Mas, graças a Deus, a gente consegue. Principalmente um monte de coisa. Principalmente um monte de coisa. Que toma tempo para burro. Toma tempo. O melhor é estar aqui, né? Gravando programa, falando sobre o que a gente gosta. Vamos falar sobre o presidente Lula? Eu quero ouvir o advogado Bruno Pena. Como é que ele recebe esse gesto, né? Estamos gravando o programa na quinta-feira, a gente nunca esconde isso do telespectador. Estamos gravando o programa na quinta-feira e nesta quinta-feira, Lula chorou ao reafirmar compromisso com o combate à fome no país. Eu vou deixar para o senhor dar uma legenda para essa foto do Lula chorando quando ele falou do combate à fome. Que legenda é? Eu acho que é justificável ele ser emocional falar ao combate à fome. Primeiro porque ele foi o presidente da República que, segundo dados da FAO, órgão vinculado à ONU, foi no governo dele que o Brasil saiu do mapa da fome. Foi na época dele, segundo a ONU, que 30 milhões de brasileiros deixaram a miséria e entraram... Deixaram a linha de pobreza, que na verdade era de R$42. Sim, e existia, e saíram dessa linha. Então... Para buscar uma situação... Agora, com R$42 uma pessoa sobrevive, uma família sobrevive? Então, mas eles estavam numa situação pior que essa. Conseguiram R$42, entraram numa situação
de ter pelo menos uma situação para comer naquela época. E esse, o Bolsa Família, era um dos programas sociais que aconteciam. Naquela época, o senhor quer dizer naquele dia, né? Porque R$42 não dá para comer muita coisa não, né, Rafael? Rigorosamente nada. Você vai no supermercado, sacola vazia, você leva 1, 2, 3 itens no máximo. Isso que a inflação aumentou muito nos últimos anos, mas a gente está analisando um cenário de 2003, né? 2004. Pois é, mas a inflação aumentou? A gente ouve aí o governo atual dizer que está tendo deflação, que a inflação só está caindo, então o governo está mentindo. Não, porque a inflação ela sobe e desce. A gente chegou até a maior inflação do mundo num determinado período. Isso lá atrás, ainda na época de Fernando Henrique Cardoso, um pouco antes Não, dele. agora no governo Bolsonaro. A maior inflação do mundo no governo de Agora Bolsonaro? no governo Bolsonaro, sim. O senhor tem um número aí? Vamos pegar aqui. E a fonte? Maior inflação do mundo, você sabe disso, Rafael? No atual momento, na verdade, o Brasil vive algo muito especial, né? A inflação no Brasil, pós-pandemia, durante essa guerra, é melhor, por exemplo, do que a da Inglaterra, é menor do que a da França, Da Alemanha. da Alemanha, da Argentina nem se fala, né? Ó, matéria do UOL de 15 de Ah, setembro uou, de então fala 2022. fala sério. Então vamos deputado. procurar outra e tal. Fala sério. G1 Globo. Fala sério. Então qual que vocês querem? CNN. Fala sério. Então vamos lá. Tá bom, mas é de O quando senhor está essas pegando matérias aquele aí? pool de empresas, né, que todas Folha de dizem São a mesma Paulo. coisa. Ah, nem. O senhor está pegando apenas veículos daquele pool de imprensa que só fala a mesma coisa. todos eles. Exame.com, da editora Abreu. É de qual data? Tá, vamos lá. Qual é o que teor seja. da notícia? Tá. Aqui, ó, 10 de agosto de 2022. Brasil tem quarta maior inflação entre principais economias. 15 de setembro de 2022. Brasil fica em oitavo no ranking de países com maior inflação. Tá. Atualiza as notícias aí. Vamos para o mês de novembro. Mudou completamente o cenário. Então, isso que eu estou falando. Mudou Nós já completamente o estivemos entre as maiores inflações e agora entrou em queda. Dos principais países do mundo. Se você Não, for aqui, ó. pegar um ranking geral, o Brasil ele sempre esteve numa situação muito boa nos últimos anos. No ranking geral, segundo o UOL, está em oitavo. Em setembro Mas não de tá bom? 2022. Exatamente, não está bom? Não estou falando nem que está ruim, nem que está bom. O que eu estou falando é o seguinte, a inflação já esteve alta no país, por isso o preço dos alimentos subiu e a gente está analisando um cenário de hoje. E a inflação começou a cair pela elevação dos juros que o Banco Central fez, igual qualquer economia. Sim, mas Lula, quando deixou o governo também, a inflação estava alta, o desemprego estava alto, tinha todos esses problemas também. Mas no governo Lula chegou até o plano emprego, né? Dados do CAGED, né? Dados oficiais. Mas Tá bem. a bomba fiscal veio depois, né? Não, A aí Dilma sofreu as consequências. tá de tudo falando isso. de uma consequência, mas existiu o plano emprego. Para gerar emprego, você tem que desenvolver a economia. Isso leva a impactos econômicos. Não tem como fugir disso. Agora, a gente pode fazer o seguinte, pode querer controlar a inflação com arroxo fiscal, que é a elevação de juros, ou você pode controlar a inflação aquecendo a economia, aumentando a oferta de produtos. Agora, falando de economia, Lula deu uma declaração essa semana, né? Abrem aspas. Tal da estabilidade fiscal leva a pessoa a sofrer, ou seja, ele já deu uma sinalização muito clara, não uma, mas várias, né? De que ele não vai respeitar o teto de gastos. Isso fez com que o dólar disparasse e as bolsas de valores despencassem. É um sinal ruim esse, não é? Na sua visão? A bolsa que vinha crescendo até aqui, né? E o dólar vinha caindo até aqui. Ele deu uma declaração porque está recebendo um déficit fiscal de 400 bilhões e precisa de medidas orçamentárias para encarar essa situação. Que foi inventada uma PEC para criar uma situação emergencial com base no preço das gasolinas, para aprovar auxílio para caminhoneiro, para taxista e o auxílio emergencial de R$600 em ano eleitoral. Ele podia acabar com um auxílio emergencial de R$600. Então, mas o objetivo não é acabar, o problema não é o auxílio emergencial de R$600. É você criar um auxílio emergencial de R$600 em ano de eleição
descumprindo a regra dos precatórios federais, com a PEC que ficou conhecida como a PEC do calote, e agora em descumprimento, inclusive na época foi muito criticado, do teto de gastos, para aprovar esses R$600. Agora, tem que ter uma medida orçamentária para equilibrar as contas, não é possível. E isso demanda gastos. Agora, é normal o mercado, num período de instabilidade, de incerteza, não sabe ainda quem que vai ser o ministro da Economia, não sabe ainda como é que vai ficar a equipe de transição. Guido Mantega, né, que teve muita dificuldade durante o governo Dilma, está fazendo parte do governo de transição. Isso significa o quê? O mercado não gostou. As consequências serão grandes, né? Já pensou a gente voltar ao tempo Dilma Rousseff? Seria muito ruim para o país. Então o mercado se preocupa. Então, mas o Guido entrou na equipe quando? Agora, recentemente. Então, e só hoje que a Bolsa caiu? É uma das consequências, é um conjunto de coisas. Principalmente por meio das declarações do Lula, né? Então, dizendo que não vai respeitar o teto de gastos. O mercado se preocupa. Ele não disse isso. Mas sinalizou. Tá, sinalizou. Quem não cumpriu o teto foi o Bolsonaro. Você acha que o Lula vai cumprir? Nós estamos em novembro. A gente pode depois recuperar o trecho do momento em que eu estou fazendo essa pergunta para você. Lula vai respeitar? Se eu fosse ele, não respeitaria. Então. Eu, inclusive, sempre achei errado ter um teto de limite de gasto. A administração de um país não é igual a administração de uma empresa que tem que dar lucro. Em determinados momentos... A Petrobras tem que quebrar, então, o Banco do Brasil tem que quebrar, Caixa Econômica Federal tem que quebrar... Não, ninguém está dizendo isso aí, né? Ninguém não tem que respeitar, ué. Não, mas o limite de teto de gasto não fala de lucro de estatal. Mas na época do PT, por exemplo, principalmente durante o governo Dilma, houve um prejuízo monumental na Petrobras. Na época do governo do PT, o valor da Petrobras E no governo Bolsonaro, no final, depois dos escândalos, durante depois do Petrolão... Durante o governo, quintuplicou. É só olhar os dados. Mas olha... O valor de mercado dela aumentou. Olha os balancetes, compararam o lucro e o déficit. No final ela estava... Estava sendo vendida a preço de banana, como foi, por exemplo, a gente sabe aí algumas usinas aí, foram vendidas a preço de banana. Agora, pegando esse gancho do Rafael, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: Lula formou a equipe de transição dele, esteve presente, evidentemente, na comemoração da eleição dele, e a gente viu o tempo todo ele rodeado daquelas velhas figuras da época do Mensalão, do Petrolão, aquela coisa toda. Inclusive, eu sempre me esqueço o nome dele, o irmão do Genuíno, que foi pego, né, com dólar na cueca, o secretário dele também. O que o senhor, como esquerdista, espera? O senhor acha que está certo o Lula trazer essa tropa toda de volta? Não digo que ele está trazendo essa tropa toda de volta. Mas já trouxe. Não, acho que só vai ter as cabeças pensando do governo quando nomear os ministérios. Agora, num evento do PT, ter filiado do PT é a coisa mais natural do mundo. O Bolsonaro disputou as eleições pelo partido Valdemar da Costa Neto. Aí ele fala assim, aí ele vai no evento, vai o Valdemar da Costa Neto, fala aí, ó, já está o Valdemar da Costa Neto, foi preso, responde processo e tudo mais. Uma coisa não significa outra. Entendeu? Eu acho que é o seguinte, num evento do PT, quem é filiado ao PT tem direito de participar. Agora, quem vai definir o governo são os ministérios e o presidente da República. Uma das dúvidas de Lula, né, já é manchete aqui do antagonista, o que fazer com Aloysio Mercadante? O Lula não sabe o que vai fazer com ele, mas vai ter que agregar os companheiros. Não, Aloysio Mercadante é uma pessoa excelente para estar no governo. Ok, mas o Lula não sabe ainda o que vai fazer com ele. Justamente porque ele é uma pessoa que pode ocupar qualquer posição no governo. Pela qualidade técnica e política que ele teve. Ele tinha protagonismo no governo Dilma, e o governo Dilma foi muito ruim. Então, mas não é um ministro que define um governo. Na campanha, por exemplo, ele foi o coordenador da campanha, o Mercadante. E foi uma campanha vitoriosa. Ele é uma pessoa que já foi senador, já foi ministro várias vezes, entendeu? É uma pessoa importante e que com certeza vai ser ministro do governo Lula. Não sabemos qual o ministério, né? O senhor acha que pode ter novidade nesse ministério? O senhor acha que Lula pode mudar um pouco a turma dele? Ou, de certa forma, ele acabou ficando refém dessa turma porque ele botou muita gente em enrascada, né? Por conta desse Mensalão, por exemplo, do Petrolão. Porque todo mundo acabou ficando com a culpa, menos ele.
né? Ele acabou ficando, embora tenha sido acusado de chefe de quadrilha, né, inclusive pelos concorrentes à presidência, concorrentes com ele foi chamado de chefe da quadrilha. Ciro chama ele de chefe da quadrilha. A Simone Tebet. O Alckmin disse que ele voltaria à cena do crime. Voltaria à cena do crime. Quer dizer, a gente vai ver de novo aquele mesmo filme? Será que a gente vai ter que assistir de novo aquele mesmo filme, doutor? Sim, na política, falar qualquer pessoa pode falar o que bem lhe aprouver. O senhor está aí para falar o que bem lhe aprouver. Inclusive. Então, o que acontece? Assim, eu acho que essa equipe nova do governo Lula, eu acho que vai ter uma renovação de quadros. Agora, o PT é um partido que sempre contou com uma série de intelectuais que ajudaram a formatar todos os programas que existiram no PT. Intelectuais que depois debandaram, né? Hélio Bicudo, por exemplo, é um deles. Sim, mas está lá o Frei Beto, tem vários outros que estão lá. Então, é o seguinte, assim, praticamente quase a totalidade dos programas sociais que existem hoje no país foram desenvolvidos e implementados na época do PT, por pessoas que pensam o país. Essas pessoas devem participar novamente do governo. Agora, é um partido que contou com a maior aliança de partidos da história. Teve 10 partidos envolvidos nisso. Esses partidos vão indicar pessoas para participarem do governo, além da governabilidade que tem que se buscar no Congresso. Tem que buscar aliados na Câmara, no Senado. Então, o governo, naturalmente, vai buscar partidos que têm influência no Congresso Nacional para compor o governo. Um governo, um país do tamanho do Brasil, partido nenhum eleito consegue fazer só com os quadros da sua preferência. As circunstâncias políticas impõem uma coalizão para poder governar o país. Isso significa que Lula vai continuar refém dessas pessoas que o apoiaram em determinada situação? Não diria refém, ele vai continuar sendo apoiado refém, e contando com essas pessoas para participar do governo. Se ele é obrigado a ceder espaço para essas pessoas por força de um apoio que ele recebeu, isso se chama refém também. Mas ele não é obrigado, ele está chamando essas pessoas... Não é obrigado, mas ele já fez isso e vai continuar fazendo. Ou o senhor espera que não? Espero que sim, deu certo no passado. Deu certo? Deu certo. Essa quebradeira toda de Petrobras, essa roubalheira toda que a gente viu no Brasil... Pra você ter uma ideia, Paulo, a gente, na época do governo Lula, a gente foi a 6ª maior economia do mundo. A gente passou o Reino Unido. Nesse atual governo, a gente chegou a ser a 12ª economia do mundo. Então, a gente tem que analisar um governo pelos seus números. Na época do PT, a gente foi a 6ª maior economia do mundo. Todos os programas sociais existentes no país hoje foi desenvolvido na época do PT. Esse é um ponto-chave, que você já citou, né? O PT se gaba dos programas sociais, essa situação toda. O Lula já falava sobre isso no início do seu primeiro mandato, ali no começo dos anos 2000. Né? Fome zero, tiramos o Brasil do mapa da fome. Por que existe fome hoje? Por que naquela época os auxílios giravam em torno de 40, 50 reais e hoje é 600? Por que essas pessoas, né, em tese, voltaram a sentir fome? Por que a situação não foi resolvida? Por que não houve uma solução um tanto mais concreta no que diz respeito a essa questão da fome? Né? É porque o PT gosta da fórmula exata, infalível de ganhar a eleição, dá esmola para o povo, né? Dá migalhas para o povo, dá o pão e o circo para o povo, que o povo sempre vai precisar de pão e circo, o povo sempre vai precisar da esmola, e lá na frente isso vai ser trocado por voto. Por que em 13 anos no poder, efetivamente o PT não tirou o povo da fome? Por que precisa voltar a esse assunto 20 anos depois? Isso foi dito, inclusive, pelo Lula. Né? Qual país que acabou com a fome? Tem a maior economia do Brasil. Mundo, a maior economia do mundo acabou com a fome? Mas não dá nem para comparar. Mas acabou com a fome? Comparar. Extinguiu a fome? Lá não tem gente que passa fome? Mas hoje milhões de pessoas prometendo o que o Lula está prometendo. Aí. Então, mas a questão não se resolve em 13 anos. O programa é fome zero. Foi o Lula que prometeu, doutor Bruno.
E naquela ele época prometeu o Brasil seguinte, saiu do mapa fome da zero, fome zero. Ele não está prometendo fome 1, fome 2, fome de 500 mil pessoas, fome de 1 milhão. Ele está falando fome zero. E na época chegou isso a não zero. Aconteceu. Saiu do mapa da fome segundo a ONU. O senhor não é ingênuo desse tanto achar que houve fome zero no Brasil. A ONU está mentindo. Então o senhor acabou de dizer que ninguém conseguiu acabar com a fome. Aí o senhor está falando é dinâmica. Agora que acabou com a fome. As pessoas saem da pobreza, as pessoas voltam para a pobreza. Tem gente milionária que quer. Então qual foi o segundo do ponteiro do relógio em que o Brasil acabou com a fome? Não sei, não tem um segundo, isso é um processo. A FAO fez um relatório que 85% das pessoas em situação de insegurança alimentar haviam deixado essa situação. Foi a FAO, a ONU. Eu não vejo por que eles mentiriam em favor do PT. Agora, em 13 anos não se resolve um problema de 500 anos de desigualdade. Nem a maior economia do mundo acabou com a fome. Não vai cobrar do PT, que o PT acaba com a fome. O senhor cita aí organismos internacionais, assim como o Lula citou, por exemplo, que ele foi absolvido, inclusive, pela ONU, que é um absurdo, né? A ONU não está lá para julgar ou absolver ninguém e nem tem esse poder de interferir na justiça de determinados países, de todos os países. Mas os senhores gostam de usar esses organismos internacionais, como usaram, por exemplo, na pandemia, para criticar o governo que está, com base no que foi dito pelo Tedros Drauzio? Não, pelo presidente da OMS. É um nome... Certo. É um nome que eu não guardei, me desculpe. Da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, o que ele pregar, primeiro que ele não é médico, ele é presidente da Organização Mundial de Saúde e não é médico. Quer dizer, não tem a experiência de um médico que o médico teria no lugar dele. Aí ele soltou certas inverdades que a esquerda aqui no Brasil comprou e passou a condenar a atitude de Bolsonaro no combate à pandemia. Então, esses organismos internacionais não podem ser incessados assim, me desculpe, mas é uma opinião minha. Assim como você, telespectador, também haverá de ter a sua, mas eu acho que a gente não pode incensar tanto, porque esse pessoal não tem o poder da divindade de ser correto em tudo. Então, esses números que são citados pela FAO, seja lá o que for mais, eu sempre vejo com desconfiança. Mas são os únicos organismos que medem esse tipo de fome, esse tipo de coisa. Eu não acredito. Desculpe. É natural, a questão é a seguinte. Só que quando a gente fala de administração pública, a gente tem que buscar parâmetros para comparação. Por isso que existe o CAGED, por isso que existe o IBGE, para ter dados para fazer a comparação. Todo dado, ele existe a possibilidade de ser falho. Não tem problema. Só que assim, ao invés da gente fundamentar uma opinião num sentimento, busca-se fundamentar em dados, ainda que os dados sejam falhos. Não tem nenhum outro dado mostrando o contrário, por exemplo. Porque aí quando a gente fala sobre desconfiar e acreditar, é um ato de fé. Quer dizer, tem gente que acha que o Michael Jackson não morreu, tem gente que acha que o Elvis está vivo, cada um tem gente que acha que o homem nunca pisou na lua. As pessoas têm os seus sentimentos. Tem gente que acha que o Bolsonaro não levou a facada. Tem gente que acha, eu, por exemplo, acredito que levou. Você acredita que levou? Você é um claro, é um médico falando que deu, eu vou duvidar do médico. Vamos lá, temos quantos minutinhos? 3 minutinhos, 2? 2. Para encerrar o programa. Eu gostaria que o senhor, doutor Bruno Pena, tivesse pelo menos 1 minuto e pouco desses 2 para o senhor se dirigir ao nosso telespectador, né, e até porque a gente também monopolizou um bocado a conversa, mas... Principalmente o Rafael. Mas fique à vontade, né, para o senhor, de repente, dizer alguma coisa que o senhor não concluiu enquanto a gente fazia a entrevista, ou seja lá o que o senhor queira dizer. Bom, Paulo, eu acho importante o espaço para a gente dizer que o seguinte, numa democracia, e o nosso país tem pouco tempo de democracia, para você ver, eu não tenho tanto tempo assim de idade, eu tenho mais tempo de vida do que o país tem de democracia. Eu nasci em 85, primeira eleição de presidente no país foi em 89. Então, para a gente poder aprimorar o nosso processo democrático, o primeiro pressuposto é aceitar o resultado das urnas.
proclamada às urnas, a gente precisa tocar para frente. Daqui 4 anos tem outra eleição. Por isso que as eleições são periódicas, em prazos pré-estabelecidos, justamente para isso. Para que a insatisfação das pessoas sejam testadas nas urnas de tempos em tempos. E o mais importante, as pessoas terem a capacidade de discordar sem odiar, de divergir sem agredir, de poder manifestar livremente as suas ideias e opiniões, de poder ouvir a manifestação de ideia e opinião contrária e alheia, para que a gente possa viver de forma harmoniosa, construindo um país que seja bom para todos, que seja um país grande, próspero, onde todo mundo tenha condição de viver e criar sua família e poder trabalhar e estudar com dignidade nesse país. Concordo plenamente com o senhor, assina embaixo. Então, chegamos em concordâncias. Nós e torço, então, porque eu assino também. Você também, né? E torço, falar a verdade para o senhor, torço, claro que a gente faz esses questionamentos porque nós somos jornalistas, eu e Rafael. A gente tem que estar aqui para perguntar. E torço, com toda sinceridade, eu torço para que Lula dessa vez acerte, né? Para que ele faça realmente um bom governo e para que a população seja beneficiada de verdade, né? E eu só acrescento mais uma coisa que eu já disse aqui uma vez, 2, sei lá, ou 3, ou mais, eu já votei no Lula. Naquele Lula de lá de trás, quando tinha a base do PT, que tinha a cabeça pensante, que bolava os programas sociais, que pensava na população. Depois que Lula deixou de pensar na população, a não ser no voto da população, aí eu mudei. Porque eu falo, não vou concordar com isso. E é um direito meu. Assim como é um direito seu concordar ou discordar de mim, né? Eu espero que com isso a gente esteja motivando você também a pensar, tá certo? Doutor Bruno Pena, obrigado por ter vindo. Boa noite. Eu que agradeço, Paulo, esse espaço privilegiado aqui dessa audiência sua qualificada. Para mim é sempre uma alegria poder participar aqui, que acaba virando um bate-papo. Para mim é sempre prazeroso poder vir aqui conversar com você, com o Rafael Vasconcelos. E repito, para mim eu sempre priorizo participar aqui da programação da TV Brasil Central, que para mim é uma obrigação nossa, como todos os goianos, de defender a televisão que é nossa, que é pública e que é patrimônio de todos os goianos. E abre espaço para todo mundo, né? Para todo mundo. E eu parabenizo o senhor também exatamente por essa predisposição de ouvir o que a gente também quer dizer, né? Por mais errado que a gente possa estar, só ouve também, assim como a gente deve parar e ouvi-lo também. Tomara que esse país mude, né, Rafael? Vamos embora? Tomara, vamos torcer, Paulo. Eu também já votei no Lula e muitas vezes a gente é perseguido, né, pelas nossas posições, por nós questionarmos. Eu fico muito feliz. O Bruno Pena defendendo, né, a democracia, o direito ao contraditório. E isso muitas vezes me preocupa, né? A liberdade de expressão é fundamental. Perdemos recentemente Valério Luiz, né, que trabalhou com Evandro Gomes, que está aqui, que honra, né? Abraço, uma honra, viu? Gomes, corta aí para o auditório, né? E ele não aceitaria nenhum tipo de censura. Valério, Mané de Oliveira. Então a gente vive um tempo em que a gente tem que lutar pela liberdade de expressão. Verdade. Obrigado, Evandinho. É isso, Paulo. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo. Uma honra. Foi uma responsabilidade muito grande fazer o programa aqui com a sua presença aí, né, de quem sabe tudo na vida. Obrigado a você, telespectador. Um grande abraço. Uma boa noite para você. Até a semana que vem.